Paz do Senhor para todos. Eu gravei esse vídeo para compartilhar uma bênção que Deus nos concedeu. Porque quando recebemos uma bênção, nós temos que compartilhar com todos para nós mostrar o poder de Deus em nossas vidas e para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas antes eu quero ler uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifestas. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse a ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que ele disse a Samuel: Vai-te, deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Aqui nós vemos uma passagem interessante. O mancebo Samuel, que servia ali no templo, mas ele não conhecia o Senhor ainda. E o Senhor o chamou para, foi a primeira chamada dele, a primeira contato que Deus teve com ele. Para que nós vemos que Samuel foi um profeta de Deus, um sacerdote. E eu recebi uma bênção parecida um pouco como o que aconteceu com Samuel, quando Deus o chamou. Embora Samuel ainda não conhecia o Senhor. E eu conheço o Senhor assim, um pouco, né? E uma coisa interessante, nós temos que saber quando o Senhor fala conosco, né? Porque quando o Senhor fala conosco, nós temos que saber se iniciar o Senhor mesmo fala conosco. Porque quando o Senhor falou comigo, eu não entendi pela primeira vez, como fez com Samuel. Deus chamou Samuel, Samuel não entendeu que era o Senhor e correu para Eli. Da mesma maneira, o Senhor falou comigo pela primeira vez, não para uma chamada, mas para me dar uma bênção. E eu não entendi. Mas pela segunda vez eu entendi e eu fiz o que o Senhor mandou. É a respeito da minha aposentadoria, porque na época, em 2019, eu não tinha idade para se aposentar. Mas o Senhor me deu um sonho que eu estava agindo com alguns papéis de um lado para o outro, né? E eu não entendi o que Deus queria naquele sonho. Porque eu estava com um monte de papéis, saía de um lugar, ia para o outro, resolvendo um problema que eu não sabia. Mas aí eu não entendi, então eu deixei passar. Mas aí o Senhor me deu outro sonho, uns meses depois. Aí eu fui entender o que era que o Senhor queria me dar. Porque se fosse por mim, eu não ia receber, não tão cedo. Eu ia esperar mais tempo, mais 2, 3 anos, para poder dar entrada na minha aposentadoria. E o Senhor me deu um sonho que eu estava num restaurante, um garçom veio e me deu um pratinho de sopa, né, uma entrada, e falou que ia me dar tudo em dobro. E me deu uma bandeja, essa bandeja tinha muita coisa, a comida era só para mim. Mas a bandeja que ele me deu, dava para quase umas 10 pessoas. E ele falou que ainda ia dar mais,
que Ele ia me dar tudo em dobro. Aí eu acordei e fiquei pensando naquele sonho. Eu falei, meu Deus, se me dá em dobro, eu presto serviço. Né? Na rua tem vários serviços, vários patrões que é fixo. E na época eu tinha mais ou menos, eu prestava serviço mais ou menos às 25 pessoas. Aí eu pensei, pô, em dobro eu pensei logo. Eu não pensei para a parte espiritual, eu pensei para a parte material. Falei, é serviço. Aí eu pensei, poxa, se eu tenho 25 prestações de serviço que eu presto, botar mais 25, eu vou ter que trabalhar de segunda a sábado até tarde. Eu não vou conseguir dar conta de tudo. Aí eu pensei, não, isso aí não é serviço, isso aí é 2 salários. O meu salário do meu trabalho e a minha aposentadoria. Aí eu me liguei, eu entendi que o Senhor queria falar comigo. Aí automaticamente, na mesma hora, no mesmo instante, eu fui lá, liguei para o INSS, marquei, que eu me lembro até hoje, que foi no dia 2 de setembro de 2019. E marquei e fiquei esperando. Mas eu tenho conhecido que falou, Marco, você está muito novo para se aposentar. Tu não tem idade para isso não, agora os sistemas são outros. Mas eu confiei no Senhor. Eu confiei no que o Senhor me falou. E fiz o que o Senhor mandou. Então, uma coisa interessante para nós é que quando Deus fala conosco, nós devemos confiar. E não ouvir aqueles que falam contra. Porque se Deus fala, Deus é fiel para cumprir. E eu acreditei no Senhor, depositei a minha confiança no Senhor e esperei no Senhor. E depois de 6 meses, que eu lembro no dia 4 de março de 2020, saiu a minha aposentadoria. Eu tinha 58 anos na época. Então esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Então, quer dizer, quando Ele fala, Ele cumpre. E para mim foi uma experiência maravilhosa. Aumentou mais a minha fé em Deus. Aumentou mais a minha confiança. Porque se eu dependesse de mim, hoje eu não estaria aposentado. Eu já fiz 1 ano, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo, já 1 ano que eu venho recebendo minha aposentadoria. Porque Deus é fiel. E nós vemos que Samuel, no início, ele não entendeu a voz de Deus. Como eu não entendi o que o Senhor falou comigo. Porque o Senhor fala muito comigo através de sonhos. Muitos sonhos Deus tem falado comigo e se cumprido. Mas nesse sonho, se eu não tivesse entendido o que o Senhor queria comigo, porque o Senhor, ele às vezes fala, mas a gente às vezes não entende o que é que Deus quer conosco. Nós temos que pedir discernimento ao Senhor para que Ele nos dê discernimento para que possamos entender o que o Senhor quer conosco. E Deus me deu esse discernimento, eu fiz o que Ele mandou e eu recebi a minha bênção. Hoje eu trabalho, presto meu serviço, sou aposentado, graças a Deus, porque eu confiei no Senhor, porque eu entendi o que o Senhor queria comigo. E Samuel não foi diferente. Ele não conhecia o Senhor, ele era um jovem ainda, o Senhor falou com ele não entendeu que era o Senhor, ele foi a Eli pela primeira vez, ele falou, não, volte a dormir. Deus falou novamente pela 2ª vez, ele também não entendeu, foi a Eli, pela 3ª vez ele falou, aí ele entendeu que era o Senhor querendo falar com Samuel. E depois, quando Samuel foi deitar, o Senhor falou com ele, pela instrução de Eli, que deu a Samuel, ele falou, eis-me aqui, o Senhor falou com ele. E o Senhor falou, e foi a primeira missão, como profeta, para entregar para Eli, sobre ele e os filhos dele. Uma missão difícil, né? Que Eli até perguntou, fala, não me esconde nada, fala tudo que o Senhor te falou. E Samuel falou tudo que o Senhor tinha falado para Eli. Eu sei que os irmãos vê nos versos seguintes que os irmãos vão entender o que o Senhor mandou Samuel falar para Eli. Então, quer dizer, não importa o que as pessoas falam sobre você, sobre que não vai dar certo, que vai dar errado, mas
possamos confiar em Deus. Esse é o nosso guia. Deus, quando fala, Ele cumpre. Né? Então, que possamos confiar em Deus, a nossa vida, porque a nossa vida, a vida de um cristão, tem que estar no centro, né? Que o Deus tem que estar no centro das nossas vidas. Que possamos... A nossa vida não pertence a nós, a nossa vida pertence a Deus. Que possamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Que Ele sempre cuida de nós. Tá? E se alguém gostou desse vídeo, se o conteúdo desse vídeo foi instruído para você, tocou no seu coração, se você está passando a mesma coisa, confia no Senhor, que Ele é fiel para dar o que nós necessitamos. Que uma coisa interessante, como eu falei, eu não pedi isso ao Senhor. Eu sei que no futuro eu ia receber, porque eu pagava meu INSS, eu ia receber. Mas o Senhor quis antecipar isso para mim e me mostrou o que eu deveria fazer. E eu fiz e recebi a minha bênção. Que você possa confiar em Deus, a sua vida, colocar a sua vida na mão do Senhor. Que o Senhor seja o centro da sua vida. Que Ele esteja na sua vida por completo. Que você possa servir a Deus como um cristão verdadeiro, né? Que Ele tem tudo para nos dar. Basta nós sermos fiéis a Ele e servirmos a Ele, buscarmos a Ele de coração, entregarmos nossa vida para Ele, tá? E que Deus possa abençoar cada um de vocês. E se quem gostou, dá um joinha nesse like, se inscreva e aperte o sininho para que esse vídeo alcance mais pessoas, em nome de Jesus.